Os relatos que mostraremos aqui são das mães das vítimas das possíveis tentativas de abuso sexual e estupro de vulnerável. Essas mães demonstram medo e preocupação com a segurança dela e das filhas. E é por causa dessa segurança que nenhuma dessas mulheres serão identificadas. Que ele vivia armado 24 horas, né? Por ser polícia, arma na cintura 24 horas. Não tirava por nada. Então foi o medo que fez com que ela se calasse? O medo. Diz que tinha medo dele fazer alguma coisa, comigo ou com ela. As denúncias contra o sargento da Polícia Militar, Adriano Augusto da Silva, de 43 anos, se tornaram públicas após a tia de uma das vítimas postar relatos nas redes sociais. A publicação foi um pedido de socorro. Até o momento, são 4 vítimas com idades entre 6 e 12 anos. O primeiro relato que você vai ver aqui é da mãe da criança de apenas 6 anos de idade. Toda vez que a gente vai dormir, né, a gente sempre conversa com ela e sempre eu perguntava, pelo fato de eu não confiar em ninguém, eu sempre perguntava se alguém tinha feito alguma coisa com ela, se tinha maltratado, alguma coisa assim. Só que ela nunca me falou. Aí eu tava vendo um vídeo no TikTok, vídeo de abuso, uma reportagem até. Aí ela insistiu comigo essa reportagem. E quando terminou a reportagem, eu falei assim: tá vendo, minha filha, como a gente não pode confiar? O próprio pai abusava da filha. Aí o Augusto estava abusando de mim. Aí nessa hora eu peguei um susto, né? Eu falei: meu Deus, como assim? Já fazendo o quê? Aí ela foi, relatou todos os dias, os abusos, o que ele fez com ela, contou tudo. E pelo relato dela, não era de agora, tinha uns 6 meses já que está acontecendo. A criança, aos poucos, foi dando detalhes para a mãe de como Augusto agia em segredo e contou que o pedófilo já teria abusado dela em outras situações. Ela me contou que quando eu pedia para ele, pediu acho que umas 3 vezes para ele buscar ela na escola para mim, ele abusou dela lá no salão mesmo, a gente trabalhando lá embaixo, porque a casa é em cima e o salão é embaixo. Ele abusava delas lá em cima, fingia e falava que ia assistir filme com as crianças lá no quarto para ficar abusando dela, tanto dela como das outras, não era só dela. E vários outros relatos que ela contou dos abusos que ele fez com ela. A criança chegou a relatar também para a mãe que em algumas vezes Augusto chegou a tocar nas partes íntimas dela na presença da filha dele de apenas 9 anos de idade. Ela dizia que a filha dele estava no quarto, só que ela fingia ou estava mesmo olhando para a televisão. Ela disse que ela ficava fixada olhando para a televisão como se estivesse assistindo. Mas ele saía pelado no quarto, ficava fazendo gestos, chamando ela para dentro do banheiro, pegando nas partes íntimas dela, dentro do quarto mesmo, com a filha dele junto. Foi aí que o sinal de alerta acendeu e a mãe da menina de 6 anos suspeitou que outras crianças poderiam estar sendo vítimas do policial. Na hora eu lembrei da filha porque ela estava passando por problema de depressão, se cortando e tudo, e ninguém sabia por que era. E na hora que a minha filha contou, eu lembrei dela, porque ela também vivia lá, convivia com eles eram da nossa confiança, né? Eu confiava muito neles e a Jéssica também. E eu já liguei para ela e falei: Jéssica, aconteceu isso e isso com a minha filha, pergunta para tua filha o que aconteceu com ela, para ela estar fazendo isso, que certeza foi ele também. Aí ela foi, acordou a filha dela e foi perguntar. E a filha dela foi e se abriu com ela, contou tudo que tinha acontecido com ela também. A segunda vítima começou a ser aliciada por Augusto quando tinha 11 anos de idade. Hoje, com 12, foi que a mãe descobriu que a filha foi estuprada pelo policial militar. Fala pra mim o que foi que ele fez contigo, entendeu? Fala pra mim. E aí ela chorando desesperadamente, acho que é um choro assim de alívio, sabe? Porque ela tava me contando
E eu falo pra mim, ela falou assim, faz tempo, mãe, entendeu? Faz tempo já, desde quando eles moravam na casa antiga, né? Porque pelo fato dele ter uma menina, aproximadamente a idade dela, né? Elas eram muito unidas, amigas, e eu precisava, né, de um apoio. Eu confiava a minha filha a ficar com ela, né, que era a esposa, no caso. Eu confiava ela lá e ela dormia na casa, entendeu? Inclusive ela viajava com eles, com a família toda, né? Mas era só pelo fato deles ter a menina também. E aí eu perguntava para ela por que ela não me falava. Ela disse que tinha muito medo da arma dele. Aos poucos, Augusto foi ganhando a confiança das mães das vítimas, sempre muito atencioso e prestativo. Levava as crianças para o parque de diversão, sessão no cinema, passeios de patins e todas essas despesas ele fazia questão de pagar. O policial também realizava com frequência noites do pijama na residência que ele mora com a esposa e a filha. Ele era muito dedicado em questão do que eu pudesse fazer por ela. Ele fazia não só por ela, mas com todas as crianças que frequentavam, né, a empresa deles. O elo entre os casos é descritível. As vítimas ou eram filhas de funcionárias ou de clientes que frequentavam o salão de beleza. E Augusto sempre usava a filha para fazer os convites para as amiguinhas. Tia, deixa eu dormir aqui em casa hoje e vai buscar ela na escola. Com medo, a menina começa a rejeitar os convites de Augusto. Ei, tio, eu não vou não, que eu tô doente aqui, tô deitado. Oi, é mesmo, tá doente, é? Eita, rapaz. Tá precisando de alguma coisa aí? Remédio, alguma coisa, um negocinho diferente pra comer? Me fala aí que eu levo pra tu. A menina continua evitando o abusador. Não precisa não, tio, acabei de tomar o remédio e tô merendando agora. Por áudios ou por mensagens, ele sempre demonstrava que queria ter a menina por perto. E os convites eram insistentes. Ele se oferecia até para buscar a menina no colégio. Mas depois que a menina entrava no carro, ele mandava mensagens como essa para a mãe da menina. Vou só dar uma olhada em umas motos e vou aí levar ela daqui a pouco. Ele chegou a buscar a sua filha várias vezes no colégio, tinha também essa aproximação de ficar sós com a sua filha nesse momento. Sim, ele buscava quando eu estava ocupada trabalhando, né? Que eu não podia ir. Às vezes ele se oferecia para ir buscar, outras vezes eu pedia, outra vez a esposa pedia. E aí ele buscava ela na escola. Tinha vezes que ele demorava e eu mandava mensagem perguntando por que estava demorando. E ele dizia que estava chegando. E nessas idas dele até a escola dela, durante esse trajeto, ela te relatou também que ele abusava dela. Sim, ela disse que quando dava o horário para sair, né, para sair da escola, que eu não ia buscar, que ela viu o carro dele, ela disse para mim que o coração faltava sair pela boca, porque antes dele levar ela para o salão, né, ele primeiro dava uma volta e dentro do carro ele fazia o que ele queria com ela. E os abusos com a vítima se tornaram constantes. Ela falou que ele nunca tinha usado preservativo com ela, né? Ela falou que ultimamente ela não queria mais ir para o salão porque ele estava fazendo com muita força, ele segurava nos pulsos dela e ela pedia para parar, ela chorava e ninguém ouvia ela chorando e ela tinha medo de gritar
e a esposa dele acordar, porque ela falou que ele fazia isso mais à noite quando ela dormia. Ele esperava a esposa dormir para ir ao quarto da filha dele, e ele fazia isso com a filha do lado dormindo. E as vítimas não param por aqui. Assim que a notícia começou a se espalhar, eis que surge a terceira vítima. Dessa vez, uma criança de apenas 9 anos de idade. Nesse caso específico, a criança relatou para a mãe em dezembro de 2022. Mas com medo, todos se calaram. Mas agora, o silêncio chegou ao fim. No Natal, a minha filha, já à noite, umas 11 horas da noite, a gente foi dormir. Eu sempre vou dormir com ela, né? E colocar ela para dormir, contar histórias. Aí no final, quando ela já estava indo mesmo dormir, ela me relatou: mãe, eu preciso conversar com a senhora. Aí eu falei: tá, minha filha, pode falar, eu tô aqui para te ouvir. Ela falou: mãe, não tem o tio Augusto? No dia que a gente foi pro Recanto Cardoso, ele chamou a gente para ir pro Recanto Cardoso, e a gente foi para Cachoeirinha, né? E as crianças subiram e com ela, e eu fiquei sozinho com o tio Augusto. Ela chama ele de tio, né? E nesse momento ele pegou nas minhas partes íntimas e pegou na minha mão, forçando eu pegar nas partes íntimas dele. Mas eu fugi e eu contei que é a filha dele. Diante de todos esses relatos, as mães se reuniram e foram até a delegacia especializada no atendimento à criança e ao adolescente. Em seguida, as vítimas foram encaminhadas ao IML para a realização de exame de violação. As mães denunciaram o caso no Ministério Público e na última quarta-feira foi expedido o pedido de prisão preventiva do sargento da Polícia Militar, Adriano Augusto, que se encontra foragido. Nosso objetivo é atrás de justiça, né? Que ele pague e que ele não faça mais com nenhuma outra criança, né? Porque ele é um pedófilo, né? Tem que ter justiça. Isso não pode ficar assim, de jeito nenhum. Tenho certeza que tem mais vítima dele. O que nós queremos é justiça. Ele acabou com a inocência da sua filha? Acabou. A minha filha era inocente, não tinha malícia nenhuma. Tanto que ela chegou a acreditar que era carinho mesmo, que ele estava fazendo com ela. Acabou com a inocência da minha filha, isso mesmo.